gente querida que segue aqui o canal Filosofia em Movimento. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges, eu sou graduada em Filosofia, mestre em Ciências da Motricidade Humana, doutora em Comunicação e Semiótica. Fiz 2 pós-doutorados, um em sobre artes da performance e um outro no exterior sobre ensino de filosofia na área das antropologias. Muito bem. Então, por que eu estou dizendo isso, né, passando esse breve currículo? Porque muita gente me manda mensagens dizendo que eu faço os vídeos e não me apresento, né? Então estou me apresentando, tá, gente? E também tenho uma formação em psicanálise e uma formação em teatro como atriz, tá? Bom, sou velha, tá? É porque eu sou velha, então a gente faz muita coisa ao longo de uma vida de mais de meio século. Então, tá bom, gente. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma relação entre filosofia e biologia, tá? Porque quando a gente fala hoje sobre filosofia, muitas vezes se pensa que filosofia tem a ver apenas com palavras. É claro que filosofia tem a ver com palavras, com conceitos que são organizados, né, na forma de palavras, né, que envolvem percepções, formas de ação, mas a filosofia não é só palavras. Que filosofia tem a ver com palavras, a gente sabe, mas a gente, às vezes, pouco sabe que filosofia tem a ver com a bios, com biologia. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque essa é a pesquisa que eu faço ao longo de décadas, e é essa pesquisa que eu quero que vocês entendam e aproveitem na sua própria vida, né? Como esse assunto sempre pode dar muita margem para prolixidade, para 1000 conexões, e eu tendo muito a fazer isso, né? Abrindo uma rede de conexões, eu fiz uma colinha para ficar mais concisa nesse assunto. Eu vou abrir aqui do lado, numa tela, a minha colinha, tá? Para passar para vocês. É preciso saber que essa relação entre filosofia e biologia, ela não é uma coisa nova, não é uma coisa que eu estou trazendo assim a partir daquilo que foi construído como uma ciência moderna, tá? É uma coisa bem antiga que tem a ver, inclusive, com a filosofia que os gregos faziam, né? Então, eles entendiam que havia uma conexão entre o conceito de filosofia e aquilo que eles chamavam de bios, tá? Bios, que tem a ver com a palavra biologia, né, de onde deriva a biologia, que é a lógica da vida, refere-se ao modo de vida, né, ou a vida que se leva desde o nascimento até a morte. Então, bios não quer dizer apenas estar vivo. Bios se referia a essa origem da palavra bios, lá como os gregos a usavam, tinha a ver com este tempo entre nascer e morrer e o modo como se vivia, entre o nascimento e a morte, tá? Então, estudar a bio, estudar a lógica da vida, tem a ver com estudar este modo de vida, esse modo como um corpo vivo, um organismo vivo, leva a sua vida entre o nascimento e a morte. Então, claro que isso vai servir para os seres vivos todos, os vegetais, os animais e tal, mas serve de uma maneira muito específica para o humano também. Como o corpo foi considerado assim uma máquina não pensante durante muito tempo, a gente não costuma associar a produção de pensamento com o modo como o corpo vai organizando a sua vida. Mas tem relação, tá? Então, relacionar corpo com modo de vida não tem apenas a ver com a ideia de manter uma máquina funcionando bem, mas também de entender que esse corpo está produzindo um modo de vida, ou os corpos estão produzindo modos de vida, tanto coletivamente quanto individualmente. Então, nesse caso, a filosofia não significa apenas escrever um tratado ou uma doutrina e submeter o corpo a esses princípios que podem ser desenvolvidos num tratado ou organizados num texto, na forma de uma doutrina. Não é só isso, porque às vezes o corpo mesmo está desenvolvendo soluções de vida, ou seja, está desenvolvendo sabedoria, antes que isso possa ser traduzido como palavra, como texto, ou como uma ideia geral, ou um princípio geral. Sendo assim, a filosofia não pode ser entendida apenas como um conjunto de textos que a gente usa para persuadir pessoas.
A filosofia não tem a ver com persuasão, ela tem mais a ver com a bios, com a produção de modos de vida, e não como um texto para persuadir pessoas. Isso tem muito mais a ver com as discussões, com as oratórias, né, que eles também aprendiam, os gregos, no campo nas disputas políticas, tá? Então, muitas vezes, nesse campo das disputas, do discurso político, estavam preocupados, na verdade, com textos para persuadir pessoas. Essa não é a natureza da filosofia, desse modo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, vamos lembrar que filosofia é uma disposição amigável pela sofia, pela sabedoria. Então, trata-se de uma abertura, de uma disposição para desenvolver sabedoria, para desenvolver recursos, né, que favoreçam resistir contra os ataques contra a vida, assim como para criar formas de vida que favoreçam a continuidade de uma vida boa, de uma boa vida. Então, a gente entra no campo da ética, né? A filosofia, a biologia se aproximam, se encontram com a ética. Bom, então, quando se trata de biologia, também é importante entender uma diferença que existe hoje na compreensão do desenvolvimento da vida, né? Nos sistemas vivos, e como os gregos pensavam. Vamos fazer uma comparação com o modo como o Aristóteles, que é um grande filósofo importante, né, do pensamento grego, influenciou todo o Ocidente também. Inclusive, ele é o pai, vamos dizer assim, né, de uma forma de pensar a vida, de pensar a existência dentro de um sistema natural, ou de um sistema que hoje a gente pode dizer ecológico. Mas o modo como ele pensava é diferente do que a gente pode entender hoje. Por quê? Porque o Aristóteles, ele não concebia uma coisa que se chama acaso. Ele não entendia, por exemplo, que uma ave pudesse ser a evolução de um dinossauro, sabe? Eles não compreendiam essa ideia de que as espécies se transformam dentro de uma lógica do acaso, sem que houvesse um planejamento prévio para a existência dessas formas. Então, este conceito de acaso, ele muda tudo. Tá? Ele muda tudo, porque no caso, vamos pegar o corpo humano como exemplo, um corpo tão criativo, tão versátil, um corpo tão formado pela cultura, né? Pelas necessidades de conviver em ambientes diversos, em situações diversas. O acaso, ele é muito presente no desenvolvimento da vida humana, na biológica, na lógica da vida humana. Então, não existe uma forma humana perfeita e anterior, completa, que a gente deve trazer para a nossa vida. Claro, a gente traz memórias de formas já desenvolvidas, da cultura, que deram certo e tal. No entanto, as possibilidades de transformação, inclusive pela tecnologia, são tão imensas que a cada geração a gente também cria recursos novos para levar a lógica da vida, né? Então, hoje, o acaso, ele está muito ligado a isso que é uma amizade pela sabedoria. Então, a amizade pela sabedoria não é apenas submeter a sua vida a alguns princípios. Claro que a gente faz isso e vai continuar fazendo, mas não é só isso. A amizade pela sabedoria também é saber lidar com o acaso, resistindo à destruição ou desenvolvendo recursos criativos que não estavam planejados antes. Como modelos de vida que devem ser seguidas ali à risca. Não. A gente pode inventar diversidades de modos de vida. Claro que a biologia, a lógica da vida, pode ser capturada por alguns sistemões, e é capturada. Então, por exemplo, eu posso achar, ou alguém pode querer me capturar e dizer que eu só posso viver daquela forma, que eu só serei feliz, eu só encontrarei a felicidade se eu viver daquela forma. Todos nós somos submetidos a isso. Hoje, por exemplo, se diz que a gente só pode viver bem se viver de acordo com o padrão de vida de classe média norte-americana, um padrão de consumo X e tal. Bom, a gente já sabe que isso destrói o planeta.
embora toda a lógica da sociedade de consumo, do capitalismo consumista, encaminhe a gente para acreditar que o bem-estar, que a felicidade vai estar relacionado a isso. Porém, não é verdade. Então, quando a gente abre os olhos, quando a gente se disponibiliza para a sabedoria, né, e lidar com a forma como a realidade se apresenta, né, com aquilo que está aí mesmo, né, e com o qual a gente vai ter que lidar, ou seja, a gente vai se desalienar, então a gente consegue ir desenvolvendo caminhos, conexões diferentes daquelas desses sistemas de capturas que vão produzir muita decepção, amargura, frustração. Então, gente, claro que tudo isso que eu estou falando é algo muito genérico, mas eu acho que quem já pegou essa pista sabe, vai entender o que eu estou dizendo e compartilhar este vídeo com os amigos e conversar sobre isso. Aliás, se vocês que estão ouvindo esse vídeo e entendem, porque experimentaram o que eu estou dizendo, podem colocar essas histórias aqui nos comentários. Então, curtam o vídeo, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, se inscreva no canal e, se quiser colaborar com esse trabalho online que a gente está fazendo aqui no canal, envia um Pix para essa senha, para esse código de Pix que está aqui na tela. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.